Hallo, hallo, willkommen! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui no nosso perfil. Bom demais, muito feliz. Hoje a gente vai ter uma super convidada especial. Aliás, que delícia, gente, essa live. Sejam bem-vindos. Hallo, Carla. Eu já vou logo chamar quem devo, hein? Já começar logo lá em cima, sem enrolação. Que foi? Já estou aqui. Finalmente! A internet funcionando na Alemanha. Aleluia! Raridade, raridade. É só porque a internet queria muito que a gente se encontrasse, aí ela resolveu funcionar. E esse rabito eu aí? Preocupo, porque a atenção, mas a minha atenção é toda da gente. Alô! Alô! Oi, me Suzé. Eu tô muito feliz. Faz muito tempo que a gente conversa, muito tempo que a gente troca ideia aí nos bastidores, mas nunca tínhamos falado assim, eu acho, né? Acho que a gente nunca tinha se telefonado, nem nada assim, primeira vez. A gente sempre conversava nos bastidores, né? Hinter den Kulissen. E a gente já uma vez tinha combinado, vamos fazer uma live, mas meio que acabou nunca acontecendo, como tantas outras coisas, né? Agora, graças a Deus, deu certo. E o horário tá top. Quinta-noite, 20 horas, melhor horário para fazer a live. Exato. Aqui tá um pouco cedo, né? Que eu tô no Brasil 16 horas, o pessoal ainda tá saindo do trabalho e tal. Mas espero que as pessoas consigam pelo menos ver gravado aí. Quem não puder estar aqui, porque eu recebi várias mensagens, o pessoal ficando super feliz. Ah, não acredito e tal, sem a Yulia. Eu falo, gente, a Yulia é legal demais. Sabe aquelas pessoas assim? Você, pra mim, é uma pessoa assim que eu sempre penso, nossa, se eu morasse perto, eu ia ser muito amiga dela. Quando você morava no Rio, quando eu falava, sempre falava, nossa, se eu for no Rio, eu vou chamar ela pra sair, porque eu queria muito ser amiga dela. Você é dessas pessoas pra mim. Muito. Um dia a gente vai se encontrar e sair, mas não pra criar coisa de alemão, e sim pra tomar um chopp, né, querida? Exatamente. Esse ano eu tô pensando em ir pra Alemanha, passar um bom tempo aí, é meu plano, e aí se for, com certeza. Se rolar, a gente se encontra. Qual cidade é que tu fica quando vem pra cá? Então, geralmente eu ficava em Leipzig, porque a minha comadre, né, meu afilhado, são de lá, então eu costumava ficar lá. Mas agora eles estão na Guatemala, então eu tô meio sem um lugar específico para ficar. Mas a minha ideia também é fazer um super tour, assim, porque eu também quero conhecer um monte de aluno que já tá, quero ver um monte de amigo, porque eu morei na Alemanha inteira, né? Eu morei em Bremen, eu morei em Stuttgart, morei em Leipzig, morei em Berlim, morei em Jena, morei para todo lado, então eu tenho amigo para todo lado. Jena foi meu primeiro lugar. Em Jena, eu fiz em Jena. Estudei lá. Eu amo aquele lugar. Cara, eu fui amo só aquele lugar. 3 dias lá porque eu fiz a distância no mestrado, né? Eu fui pra Jena já. Mas qual a cidade que tu mais gostou na Alemanha? Nossa, essa pergunta é difícil. Assim, a cidade que eu mais gostei no sentido de visitar ou a cidade que eu mais gostei de morar? Porque é surpreendente minha resposta para morar, eu acho. Pra morar, pra viver, pra morar. Eu amei Stuttgart. Ok, Stuttgart dá pra. Que é um pouco estranho, porque todo mundo fala assim, Stuttgart, mas assim, Stuttgart foi a minha cidade da sorte. Tudo eu tive sorte em Stuttgart. Parece que a cidade, tipo assim, é muito difícil achar moradia, eu consegui 3, eu pude escolher qual que eu queria, tipo assim, eu trabalhava lá na universidade, dava aula, tinha meu escritório, tipo, tudo dava muito certo em Stuttgart pra mim, então virou um negócio... Tudo. Exato, então Stuttgart tem esse carinho. Mas assim,
não é o lugar que eu indicaria para outras pessoas morarem necessariamente, mas na minha experiência, Stuttgart foi muito bom. O que achou Foi de muito bom. Bremen? Foi do lugar que eu menos gostei de que morar. fala que não é muito legal, é muito afastado e não é meio não tem muita coisa para fazer, né? Eu já ouvi. E acho que a cidade em si é meio sem graça, assim, não tem muita coisa para fazer. É uma cidade teoricamente universitária, mas, assim, a única coisa legal que tinha eram as festas nas Veguês, assim, isso era legal. Tinha umas festas muito loucas nas Veguês que era legal, mas fora isso, tipo assim, a gente ia mesmo curtir em Hamburgo, né, que é pertinho e tal. E as pessoas também são mais frias, assim, eu achei em Bremen, até mesmo que Hamburg, até mesmo que outros lugares, então. Bremen foi uma cidade que eu não voltaria a morar lá, não. Tu conhece Koblenz, a cidade mais linda da Alemanha? Não conheço Koblenz. Lud, que falta. Trave, foi na trave. Tem que vir pra Koblenz. Eu vou. A próxima vez que eu for, eu vou. A próxima vez que eu for, eu vou. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E vem cá, o povo mandou muitas perguntas nas caixinhas? Mandou muitas perguntas. Ó, a gente já começou a conversar como se todo mundo conhecesse a gente. Mas vamos fazer o seguinte. Antes de eu fazer as perguntas que o povo mandou nas caixinhas, tem muito, eu acho que não vai dar nem tempo de responder. Algumas coisas, pessoal. Primeira coisa, se vocês quiserem fazer perguntas, façam aí, já aproveitem aí embaixo. Pode ser pergunta de alemão, pergunta sobre mim, pergunta sobre a Yulia, pergunta de Alemanha. A gente vai responder tudo. Especialmente, vou pedir a vocês que aí tem Tá vendo que embaixo aí tem um balãozinho com um ponto de interrogação? Procurem fazer a pergunta aí, porque senão, aí a gente não perde nos comentários as perguntas, sabe? Então, escolham aí porque vocês vão fazer nos comentários, eu vou achar as perguntas, mas fica mais fácil de não perder se vocês fizerem a pergunta diretamente nesse balãozinho aí, debaixo da Yulia aí, à direita. Enquanto vocês, por exemplo, a Sarita já disse, Mia, mich, dich, dia, coloca aí, Sarita, nessa coisinha, nesse balãozinho com a pergunta, pra gente não perder sua pergunta. E aí, antes da gente começar as perguntas, eu ia pedir para a Yulia se apresentar, falar quem que ela é, um pouco de Hintergrund, etc. E eu também vou fazer a mesma coisa, porque aí quem por algum acaso não conhecer, for ver a live depois, vai saber o que a gente está fazendo aqui, quem somos, qual é a nossa missão, etc. Quem somos, né? Sobre o que vamos falar. Então, minha gente, eu sou Júlia Clarina é meu nome. Clarina é meu segundo nome, né? Eu recebi esse segundo nome da minha avó materna. Já minha irmã, por exemplo, chama Brigitte como segundo nome. Eu prefiro Clarina. E sou nascida na Alemanha e minha mãe é brasileira, meu pai é alemão. E a minha mãe é gaúcha, né, do Rio Grande do Sul, e ela foi com 19 anos para a Alemanha e ficou aqui, acabou conhecendo meu pai, eu nasci aqui, eu fiz minha escola aqui na Alemanha, o meu Abitur, e depois eu fiz o Hotelfachfrau, curso técnico de hotelaria. Na verdade, eu não aprendi desde o início ser professora. Aí, com isso, depois de me formar, né, eu fui para o Brasil trabalhar um pouco com hotel e lá eu comecei a fazer um Quereinsteiger, que é uma mudança de profissão depois de um tempo para ser professora. Isso foi há 15 anos atrás, né? Me profissionalizei em Auslandsgermanistik, que é alemão para estrangeiros. Eu trabalhei por quase 10 anos na Escola Sesc de ensino médio, é uma boarding school, um internato, né, de excelência. Aí depois eu saí de lá e voltei para a Alemanha. Faz 2 anos que eu tô de volta, 2 anos e 2 meses já. Meu Deus, como passa rápido. Tô 2 anos e 2 meses de volta na Alemanha e abri a minha própria escola online, onde eu dou muita aula ao vivo, tenho muitos alunos particulares, pequenos grupos de conversação, coisa bem exclusiva. E é isso, tô aqui no meu home office em Koblenz, tenho meus 2 gatos e
e gosto da minha rotininha. E é isso. Eu tô feliz com essa mudança de volta, né, para a Alemanha. Eu não me arrependo. Eu amo ter vivido no Brasil, excelente experiência, mas eu acho válido, depois de um tempo, mudar tudo, voltar para perto da família, os meus pais. Minha mãe, minha irmã tem 2 filhos, meus pais não ficam mais novos, né? Então, tem tudo um pacote que vem junto. Então, tô aqui de volta. E agora, né, com a queridíssima, a rainha de tudo da internet, que ela é a nossa pioneira, ela é o espelho, com a sua excelência, Lud. Isso aí, né? A Oi, gente é gente, parceira amo de demais. jornada, né? É sempre legal fazer uma troca, né? Se trocar ideia. Como tu faz isso, como tu faz aquilo, né? É importante, eu acho. Isso aí, então, pra... Exatamente, assim, a gente tem muitos parceiros no sentido de, quer dizer, muitos não, gostaria é, de ter mais, mas a gente quando encontra pessoas que têm os yeah. objetivos afins, que têm os mesmos valores, as mesmas Hum, preocupações, é um negócio muito muito gostoso assim poder fazer Alfie, essa troca, né? sim. E bom, por um pouquinho de mim, né, gente? Eu sou a Lud Fonseca. O pessoal me chama de Alude, mas eu sou só Lud, porque às vezes meu nome é Alude Fonseca, o pessoal, alô, Alude! Rola demais. Alô, Alude. Mas vem de Ludmilla, gente. Vem de Ludmilla. E eu também tenho um nome duplo. Meu nome é Ludmilla Elisa. E também vem de uma tia-avó. Que não é avó, mas é Mila tia-avó. Elisa. Elisa. E teu sobrenome é só Fonseca ou tu tem essa Exa. dupla coisa? Não, é enorme. Tem 4 sobrenomes. Fonseca é o último. Eu tenho 6 nomes no total, né? Bem, Bem brasileira, né? bem. Brasileira. Tive vários problemas na Alemanha. Quando eu fui fazer o Aham. meu Steuernummer, não me deram na hora, tiveram que mandar para Berlim para aumentar os caracteres para poder caber meu nome, porque não cabia meu nome inteiro lá. Fui a única pessoa que saí, eu precisava disso para ganhar o dinheirinho da universidade, né, que eu trabalhava. E, e demorou. Enfim, gente, eu sou brasileiríssima. Brasileiríssima, nasci no Brasil, fui criada no Brasil até 25 anos, sou um exemplo de pessoa que começou a estudar alemão adulta, isso é muito importante dizer. Então, assim, eu comecei na faculdade, eu tive a sorte na faculdade de terem me inscrito para o alemão, não foi uma coisa que eu pensei e que eu faria. E nessa época eu tinha por volta de 19 anos. Então, já é um cérebro adulto, já é um cérebro que aprende como adulto. E foi para mim uma jornada muito desafiadora o alemão. Eu era boa aluna, assim, era a melhor aluna da turma. Eu, uma minha amigaça, meu, a gente disputava ali no pau a pau quem era o melhor aluno da turma. E mesmo assim, após 2006, 2007, 2009, 5 anos estudando alemão, eu só tinha alcançado o B1, né, assim, com confiança, e fui para a Alemanha porque eu consegui a bolsa, porque eu era uma boa aluna, e passei muito aperto com esse B1, foi um momento muito frustrante da minha vida mesmo, em Iena, inclusive, ganhei a bolsa para estudar em Iena, e foi a minha primeira experiência na Alemanha, 5 meses por lá, e chegando em Iena, foi um momento que eu falei assim, pô, eu tenho que descobrir um pouco qual que é a onda, como é que eu posso ser boa aluna, ser uma pessoa inteligente, ficar 5 anos e não aprender. E aí eu comecei a estudar muito como é que a gente aprende língua estrangeira, né? E acabou que isso foi me acompanhando durante todo o meu processo. Eu fiz mestrado, fiz doutorado em alemão, né? Foi muito legal, inclusive, né? Escrever em alemão minhas centenas de páginas do mestrado, centenas de páginas do doutorado. E foi muito gostoso e Kann ich muito mir vorstellen. desafiador. Qual o tema da Doktorarbeit? Die Darstellung Funktionalisierung der Selbstbeherrschung in Prosa-Romanen des 16. Jahrhunderts. Natürlich. Ja. Uau! Até eu tenho dificuldade de falar o tema. Die Darstellung, die Funktionalisierung, a representação e a funcionalização do autocontrole em ausgewählten Prosa-Romanen, em romances em prosas escolhidos do século XVI. É isso. Des 16. Jahrhunderts. Uau! Esse foi o tema do doutorado. Meu chapéu. E Amar. loucura total. E foi muito bom porque a gente estuda língua, estuda literatura, cultura europeia, né? Tudo junto, assim.
Mas a minha sensação ao final, né, isso mudou completamente a minha vida, porque eu vim de uma família assim, às vezes a pessoa pensa, viajou, fez isso, fez aquilo, mas eu vendi o almoço para comer a janta, literalmente, tinha 3 empregos, estudava à noite, tudo foi com bolsa, tudo foi ralado pra caramba. Trabalho, suor. Eu não. Ó, ganhei um cafezito. Sou muito mimada pela minha madrasta, pela minha boadrasta. Todo mundo sabe que eu adoro uma coca. Gente. E aí foi isso, assim. E nessa, assim, eu acho que a minha sensação... Você falou, foi muito por mérito. Foi. Eu tenho certeza que foi mérito meu, mas também foi muita oportunidade que a Alemanha me deu. A Alemanha e a União Europeia, entendeu? Todas as minhas bolsas, quem pagou foi a União Europeia. Todas as minhas viagens, DAD, eu fiz Erasmus Mundus no mestrado, no doutorado, foi a Universidade Italiana que pagou meu doutorado. Eu consegui sanduíche em Stuttgart, em Leipzig, em Berlim. Então, todas as oportunidades que eu tive, eu só, assim, agradecida à Alemanha de uma forma que ninguém consegue entender. Então, essa missão de estar aqui com vocês, gente, é por isso. Assim, eu quero que todo mundo... Claro que todo mundo vai ter outras oportunidades, que não são as mesmas que eu tive, até porque existem outros interesses. Mas saber que, se você aprender alemão, as portas estão abertas, tem muita possibilidade, né? O alemão, realmente, eu tive muita sorte de ter tido a oportunidade de aprender o alemão, porque todas as portas se abriram, a minha vida mudou, a vida da minha família mudou completamente, a nossa realidade mudou, e quando eu terminei o doutorado, eu tive essa possibilidade. Ou continuar no pós, eu tinha algumas universidades que já tinham me convidado para, né, ser professora não concursada, né, porque isso é um outro processo bem complicado, mas para dar as aulas e tal, e naquele momento eu falei, não, preciso devolver um pouco para o mundo toda essa mudança, e é isso que eu faço, né? A Yulia falou que eu sou pioneira aí, mas aí eu criei o Clube de Alemão, né, que a galera conhece, que escrevi alguns livros, e sou muito, muito, muito feliz com muito isso incrível. que eu faço. Tu escreveu livros também, né? Nossa, incrível. Muita coisa. Eu também sou muito feliz com o que eu faço, mas o que você já, né, já fez, já criou, é muito trabalho, é muito árduo. Então, eu super tiro meu chapéu, porque é uma coisa densa, muito, né, longa, né? Mas eu tenho uma pergunta, Ludi. Como foi a situação de você se inscrever? Em qual momento tu tava parado no corredor na faculdade? Alemão, vou me inscrever. Tipo, como foi aquilo? O que te fez fazer o alemão? Foi a coisa mais bizarra que você pode imaginar. Na época, era 2006. Não tinha muita internet na vida. Você tinha que ir lá na faculdade, né, fazer a inscrição na mão. Aí eu cheguei lá, tinha uma fila que eu nem sabia. Aí o pessoal falou assim, é o seguinte, você chega aqui, você tem que escolher as matérias. Eu falei, mas eu nem vi que matéria que tem. Aí o pessoal, não, você vai estudar qual língua? Eu falei, sei lá, eu queria estudar português mesmo e tal. Aí eu fiquei nessa e cheguei na senhora lá, que tava, né, aquela senhora bem-humorada de universidades públicas, tipo, próximo! Aí eu... Exato. Aí eu falei, bom, quero escrever, né? Ela falou assim, tá, você pode também escolher uma língua estrangeira. Eu falei, posso? Ela falou, pode. Aí eu falei, tá, e qual que tem? Aí ela falou assim, tem inglês, tem espanhol. Eu falei, inglês e espanhol eu já aprendi um pouco na escola, então não é muito a minha... Eu quero uma coisa diferente. Ela falou, tem francês. Eu falei, francês é legal. Ela falou, mas é de dia. Eu falei, de dia não posso que eu trabalho, porque eu tinha que trabalhar, não tinha opção de estudar de dia. Se eu não trabalhasse, não comia, não morava e tal. Eu falei, de dia não posso, o que tem à noite? Ela falou assim, não, na universidade à noite tem alemão também. Eu falei, ué, tá bom, pode. E essa foi a minha inscrição. Quantos anos? Isso foi 2006, estamos em 2025, quase 20 anos depois, estou aqui. Tendo essa live com você. Da senhora Gertrude da universidade, junto com tu não poder estudar à tarde. Então foram 2 fatores. O teu tempo e a Gertrude de lá. Pronto. Exato. A falta de dinheiro e a Gertrude. Exatamente. Olha que loucura, né? Através de uma aleatoriedade. Comigo foi assim, parecido.
Sabe o que foi? Eu fiz o curso de hotelaria, né? Pronto. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, eu trabalhei no Copacabana Palace, eu trabalhei no Sheraton, só com a Chiquetê. E aí, cara, eu ralando igual um sei lá o quê, e só final de semana trabalhando, né? Aí eu pensei, cara, eu não quero mais hotel. Eu não ganho muito dinheiro, hotelaria, tu não ganha dinheiro, não importa onde tu trabalha, final de semana, sempre quando os outros viajam. Aí, num dia pro noite, pá, liguei, olha, eu não quero mais trabalhar, eu peço demissão. Aí eu fui pra casa e falei, eu não, na época pro meu ex-marido, eu não quero mais trabalhar com isso, tô infeliz, tô ficando doida, tô ficando triste. E aí comecei a coisar, né, sabe? Foi um momento de o que eu faço agora? Meu Deus, eu estudei aquilo, eu não quero mais fazer aquilo, tem que começar do zero. Aí era um dia assim, de tarde, eu morava na Barra da Tijuca, no Rio, né? E aí eu fui sair para fazer a unha. Aí eu encontrei um inglês que morava no meu prédio. O inglês todo jovem, todo CDF, uma pessoa toda, sabe, um nerdzinho em inglês, mas só falava inglês. Falei para ele, Vasmassa, o que tu faz aqui no Brasil? Você, 20 anos, não fala português, todo branco, nem deve ir à praia. Eu pensei, um lugar calmo, né? Eu dou aula. Ele era professor de inglês numa escola que dava aula nas empresas de petróleo, tipo Halliburton, o quê? E aí, interessante, professor. E aí ele perguntou, tu é o quê? Aí eu sou alemã. Aí ele falou, estão precisando de professor de alemão lá, para dar aula pra galera das plataformas que vão pra Alemanha, lá pras plataformas. Aí eu, gente, mas eu não sei ensinar alemão, mas aí, ao mesmo tempo, aí eu pensei, bom, eu vou saber mais do que o povo lá, né? Então vamos ver. Aí, nessa escola, fiz uma pequena introdução por um mês e depois, nessa escola, o Sesc ficou sabendo de mim, passei no Sesc, comecei a trabalhar no Sesc e fiz paralelo meu mestrado. Uau. Mas o que desencadeou o meu, né? Foi a conversa com o inglês naquele dia chuvoso entre a porta e a saída, sabe? Igual você falou com... Foi do nada Que loucura. também. Que Quero loucura. fazer isso. E olha que loucura, né? Não influenciou só a nossa vida, influenciou a vida de centenas, milhares Exatamente. de pessoas que a gente já ensinou, que a gente já ajudou, né? É muito efeito borboleta. Você já viu aquele filme, Efeito Borboleta? Genau. Muito bizarro. É o efeito Nossa. borboleta. A gente vai ensinando para as pessoas vão aprendendo, as pessoas vão conseguindo emprego, vem mais uma pessoa. A roda nunca acaba. Para mim é tipo uma eterna roda, assim, sabe? E a gente vai levando as pessoas pro mundo para fazer voar aqui na Alemanha, né? É uma vida, é uma arte de encontro. Isso é verdade, Fernanda. Olha que legal, né? A gente A vida bem é arte do encontro. filosóficas, né, Lud? Vamos começar a responder as perguntas. Uai. Vão! Eu não estou conseguindo colocar na tela por algum motivo. Você pode receber perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Eu não sei o que são os indicadores visuais. Deixa eu ver se eu consigo desativar comentários, talvez. Deixa eu ver. Não adianta não. Ativar comentário. Bom, de qualquer forma eu consigo ler, tá? Então eu vou ler as perguntas e vai dar certo. Primeira pergunta. Exemplo de Mia, mich, dia e dich. Nossa, nunca ninguém me perguntou a diferença. Todo mundo entendeu de cara, não é? Que estranho. Primeira vez que eu... Pergunta estranha, né? Quer responder ou quer que eu responda? Pode começar você, depois eu complemento, depois eu respondo a próxima. Eu vou fazer aqui na ordem, não vou roubar, tá? Vou fazer na ordem, aí o que cair, caiu, pra qualquer um. Gente, olha só. Primeiramente, vocês precisam saber uma coisa. Nós temos o mir, mich, dir, dich, tá? Não é apenas colocar na frase, tem muito além disso. O que faz uma palavra virar mia e virar mich? Nós temos o pronome. Quando ele tá cruzinho, ele nasce sendo um ich e um du. Eu e você. Sabemos que nós temos casos de declinação. Já ouviram falar dos pequenos monstrinhos, né? Nominativo, acusativo, dativo.
Tem o genitivo também, mas ele por enquanto não interessa aqui, que ele é de posse, vamos falar só acusativo dativo. Aí eu tenho o ich. O ich é eu no nominativo. O que será que é o mich? O mich é o pronome ich, eu, na sua forma do acusativo. Mas como que eu sei que eu uso o mich? Depende de fatores. Se é um verbo que pede. 2, se é uma preposição que pede. Ou 3, se ele simplesmente é um objeto direto na frase. Digamos, por exemplo, eu uso o verbo acusativo, sei lá, sehen. Ich sehe dich. Ich sehe dich, ou ich sehe mich, melhor, né? Eu tava falando do mich. Ich sehe mich, eu me vejo, tá? Porque o sehen é um verbo que é seguido por um acusativo. Quer dizer, tudo que vem depois, tu põe no acusativo. Como que eu sei isso? Você vai aprendendo no A1, né? Na primeira aula tu nem sabe o que é sehen. Tu vai aprendendo o que é sehen. Depois tu vai aprendendo o acusativo. Em algum momento tu vai te dar conta. Sehen é com acusativo. Ao mesmo tempo, tem verbos que pedem o dativo e preposições que pedem o dativo. Ao invés de usar o ich como ich, tu vai usar o ich na sua forma do dativo, que é mir, tá? O que quer dizer isso? Quando tem uma preposição, um verbo que pede aquele pronome na sua forma no dativo, tu põe como, por exemplo, o verbo que todo mundo usa primeiro é helfen. Helfen é ajudar. Helfen pede o dativo. Ich helfe mir, eu me ajudo. Ou uma preposição, os clássicos, né, Lud? Tu sempre usa também on und mit, eu uso on und mit. É os meus xodozinhos. Nós temos as preposições on, sem, e mit, com. Elas demandam que após delas você decline a palavra que vier depois. O on pede o acusativo. O que vier depois é acusativo. Ohne mich, sem mim, sem eu. O mit pede o dativo. Mit dir, com você. Mit mir, comigo. Então, o que faz a gente entender o mich, mir, dich, dir, du é sabendo qual verbo tu usa, o que o verbo ou a preposição pede para você inserir aquilo. A ideia não é pensar numa combinação, peças de quebra-cabeças e aí entender num conjunto. Tu tem algo a acrescentar? O dicionário também ele te informa, né, gente? Se você for, por exemplo, no Leo Wörterbuch, não sei se todo mundo conhece, quando você procura o verbo sehen, por exemplo, ver, ele vai te mostrar se o sehen pede acusativo ou dativo. Então, você vai consultando. E aí você vai saber que o dich é acusativo e o dia é dativo. É um jeito também. Um macete que eu uso bastante é a gente lembrar que português tem um resquício disso, né? Por que tem um resquício disso? Porque o português não tem caso, o português não tem nominativo, acusativo, dativo. Não tem mais, sumiu. Mas o nosso predecessor, assim que fala? A língua que veio antes, que é o latim, tinha caso. Então, quando eu falo, o que eu falo? Eu falo eu. Eu é o sujeito, né? Eu amo batata frita, eu amo você, eu amo comer. Eu é quem está fazendo a ação. Eu só posso usar eu quando eu estou fazendo a ação. A hora que eu estou sofrendo a ação, quando eu estou complementando a ação, o eu se torna o quê? Se torna me, não é verdade? Eu me vejo, ou seja, eu vejo a mim mesmo. Não é? Eu não falo eu vejo eu. Eu não falo ele beija eu. A gente até tem a música, por exemplo, beija eu, beija eu. E exatamente essa música é estranha, por quê? Porque me beija. Esse me nada mais é do que o eu complementando o verbo, que seria um paralelo com o mich, né? Mich é o mi. Se a gente fosse fazer um paralelo, vai funcionar 100%? Não vai funcionar 100%, mas é um paralelo. Então, você me ama, du liebst mich, porque esse mich é o mi. Então, por que isso que a gente chama de pronome oblíquo, lá do latim, nada mais é, se vocês lembram, né, lá
da escola, nada mais é do que o acusativo no latim que deixou um rastro no português. Tá, e o Mia, né? Como é que eu faço nessa lógica de comparação? Geralmente não vai funcionar 100% também, porque tem verbo em português, como o próprio ajudar, que a Yulia falou perfeitamente, que helfen, que dá vontade de colocar o mich e a mia. Mas um jeito de indicar é entender uma das funções do dativo, que é a ideia do para. Então, para mim, quando eu estou dando algo para alguém. Então, o mia a gente poderia traduzir em 80% dos casos, porque nada é 100%, né, gente? Como para mim. Então, quando eu digo assim, você me dá um presente. É o me, né? Você me dá. Só que esse me, eu posso substituí-lo por para mim? Posso. Então é dia, é mia. Ou seja, se o me for me e pronto, acabou, eu não posso substituir por para mim, geralmente é o me. Se o me do português eu puder substituir por para mim, geralmente é o mia. Isso que ajuda. Vocês confundem muito porque no português o me e o mia traduz como me. Então dá essa confusão. Mas você tem que pensar isso. Se eu puder substituir me por para mim, geralmente é o mia. Então, por exemplo, gibt mir ein Geschenk. Ele me dá um presente, mas ele dá um presente para mim. Então é mia. Né? E a mesma coisa nesse paralelo para o dich e para o dia, né? Então, complementando um pouco aí a explicação da Yulia, agora pensando, tipo, nessa comparação com o português. Espero que tenha ajudado. Aqui aí. tem uma outra coisa que eu gosto de falar para memorizar bem. Olha, Ludi, veja se tu não acha lógico, sempre nessa ideia de, galera, 90% é assim ou 85%, o resto é exceção ou não aplica-se. Nada é 100% em alemão, tá? Agora, quando tu tem uma frase, tá? Ich schenke meiner Mutter eine Blume. Eu dou de presente uma flor para minha mãe. Nós temos o ich, nós temos o mãe, meiner Mutter, e nós temos Blume. Quando você tem os três na frase, o nominativ pega o acusativo e dá para, vem o para da luz, para o dativo. Então, se você imagina três pessoas, tá? O nominativo que pega algo, seja flores, normalmente é objeto sempre na frase, e dá para o acusativo. Alerta, alerta, não vamos usar para, como a Ludi disse, mas sim a gente põe o dativo, a pessoa que recebe algo, pluft, no meio da frase, na sua forma do dativo. Então, o nominativ pega o acusativo e dá pro dativo. O nominativ pega o acusativo e dá pro dativo. Assim. Não é? Muito bom. Essa é uma dica perfeita. Porque dá pro... Então a gente tem o nominativo que é quem faz, o acusativo é o que dá, que dá. E o dativo é para quem que dá. Aí, quando essa é a ideia. Os três estão na frase, o nominativo e o dativo são as duas pessoas. E o nominativo dá o acusativo pro dativo, mas o acusativo é sempre um objeto. Pode ser algo abstrato, mas é sempre assim. Duas pessoas, seres, é o nominativo e o dativo, e o acusativo, o objeto que está sendo alcançado entre os dois, tá? É tipo, imaginando, dando um objeto, assim, literalmente, né? Para ter algo visual é legal. Eu dou... Eu sempre falo que o dativo é o caso da transferência, porque é para quem eu estou transferindo algo. Pode ser um objeto, no sentido de dar, pode ser até palavra, né? Que eu digo assim, sage dir die Wahrheit, né? Eu te digo a verdade. Eu estou pegando a verdade que estava comigo, que você não conhecia, e eu estou transferindo para você. Sage dir die Wahrheit, né? Então essa ideia de transferência. Ich schenke dir meine Zeit. Zeit, das ist abstrato, é um abstrato, não é toma aqui num potinho o tempo. É abstratidade, mas é algo que vem de mim que eu dou para o dativo. Podendo ser um objeto na mão que tu vê, ou algo que é meu tempo, que vem tipo da alma, do nosso cérebro. Wahrheit, Zeit. Muito bom. Né? Mas aí, a gente podia... Isso muito é um tema, né? Tu vê, olha quanto tempo a gente já tá aqui. A gente, olha, tem que falar. Eu vou vontade de falar, explicar, dar exemplos, né? Tem muitos exemplos. Muita coisa. Muitos tem mais exemplos. Pergunta, Ludi? Não, tem demais. Tem perguntas que a gente não vai conseguir fazer hoje. Como posso chamar meu namorado de amor no sentido romântico? Tem vários nomezinhos românticos. Vários nomezinhos românticos. Yulia, qual o nomezinho romântico que você escolhe para os seus amores aí?
Olha a pergunta Não, mas pode pessoal. perguntar que eu sou cara de pau, eu respondo. Primeiramente, aqui tá russo, né? Na Alemanha, não é igual ao Rio de Janeiro, né? Minha gente, né? Mas devem imaginar, né? Então, mas assim, em geral, quando tem alguém na minha vida, que no momento não é o caso, que o foco é trabalho, tu pode falar Eu uso muito chats. Sou chats, bem mouse, chats. Mouse. E uma amiga minha odeia. Ela falou, odeio que me chama de chats. Parece chata em português. Ela não gosta não, mas eu sempre usava usei chats. Oder Mäuschen, Chatsi. Prinzessin. Mäuschen. Nein. Oh, Prinzessin. Louco demais. Não. O que mais? Assim, mouse. Ah, vai. Chama assim de Prinzessin, né? Com jeitinho. A gente gosta. Depende. Quem falar. Depende da... Exatamente. Schwere Nötung. Aí eu acho também. Mas tem mais. Chats e mouse. Eu acho que são os mais comuns, né? São assim, os mais chats, neutros também, né? Aí depois, assim, tem muitas opções mais baranguinhas, assim, né? Mas aí você escolhe a sua. Mas eu acho que o mais comum da gente chamar o parceiro ou a parceira, que todo mundo chama, de igual em português, todo mundo chama o parceiro de amor, né? O amor, vem cá, amor e tal. Eu acho que na Alemanha é o chat, assim, todo mundo meio que chama. Liebling também. Liebling também, verdade. Tem um super brega na Schnuckelchen. Não, esse aí eu não tenho coragem, não. Schnuckelchen eu não tenho coragem, não. Essa daí. Não aprende isso, não, gente. Não aprende isso, não. Esse aí, nem no bom humor, nem muito apaixonado, eu não consigo. Então, mouse e chatsi. Já tá, ó. Três opções, tá bom, né? Tá ótimo. Próxima pergunta. Quando posso trocar o pronome pessoal pelo artigo? Deixa eu contextualizar. Que é o seguinte, gente. A gente tem... Vamos pensar numa palavra masculina, né? A gente tem a palavra masculina der Mann. Então, Mann é uma palavra masculina e o der é o artigo. Então, der Mann é o homem. E a gente tem o er, que significa ele. Então, eu posso dizer, por exemplo, ist interessant. Ele é interessante. Ist interessant. Ele é interessante. Então, retomando, eu tenho der Mann, o homem. Esse der é o homem. E eu tenho que significa ele. Ele é interessante. Mas acontece um fenômeno bizarro na Alemanha. Nem bizarro, tão bizarro, é bem comum. Mas ao invés do pessoal falar eles falam der. Então tu fala assim, aquele ali é o homem. Der ist interessant, né? Der. Então, e esse der passa a significar ele. Então é isso que eu acredito que a amiga ou amiga aqui, porque eu não consigo ver quem perguntou, tá perguntando. Quando é que eu, em vez de falar ist interessant, posso falar der ist interessant? Ao invés de falar sie ist interessant, posso falar die ist interessant. Quando é que eu posso usar o artigo no lugar do pronome, ou seja, o ou a no lugar do ele ou ela. E aí, Julia? Concordo, é exatamente isso. É super do umgangssprachlich, né? Quando você escreve, melhor usar o pronome, claro. Mas na fala, a gente troca muito o pronome pelo artigo em muitas regiões. Aqui, por exemplo, muito, eu acho que no resto da Alemanha também. Imaginando uma conversa entre duas amigas num bar. Olha, guck mal, der Typ da hinten, der Mann da hinten, olha o cara lá atrás. E aí a mulher responde, der ist interessant. No sentido de indicando também, já sabendo que tá falando desse cara. Se falar ist interessant, seria mais se o cara não estivesse por perto, porque ela pode muito bem, nessa situação, apontar também. Então, indicando que está falando dessa pessoa. E no cotidiano, na nossa oralidade, a gente, até mais, né, Lud, fala der ao invés de er. Das ist, tipo, ist interessant. Tipo, as pessoas, é Hochdeutsch, é correto, mas na fala a gente troca quase sempre. Die ist interessant, der ist interessant. Ao invés das...
Parece que a pessoa está mais próxima e às vezes também parece que tem uma ênfase também. Esse interessante fica meio neutro. Ah, ele é interessante. Agora eu falo, der esse interessante. Tipo, nossa, esse aí é interessante, hein? Tipo assim, dá esse aí, pô, é esse aí, né? Um pouco assim, rola. Pessoa naquele momento. Olha, Exato. Pô, oder die Frau, was will die? Ja, die spinnt. Da sagen wir nicht, sie spinnt. Die spinnt ist perfekt, ja. Das Beispiel ist super, ja. Quando eu falo, tipo, die spinnt, né, gente, significa ela tá doida. E aí é tipo uma coisa assim, quando você vai falar mal da pessoa, você também vai usar, nossa, for falar mal é é der, porque, tipo, dá mais ênfase. Die spinnt, é tipo, loucona, perdeu a razão. Exatamente, dá mais ênfase, dá mais ênfase. E muitas vezes, né, uma vez citada a pessoa, tu volta só a citar os artigos, der, die, das. Apesar, na fala, né, é estranho, mas todo mundo faz isso. Tem muita coisa que é muito diferente dos livros didáticos, né? Por exemplo, a gente aprende que em alemão a gente não usa artigo, né? Eu não falo, por exemplo, para nomes próprios. Então eu não falo, por exemplo, die Julia, die Ludi, porque teoricamente eu no alemão não uso artigo, é só Ludi. Então se eu quero falar assim, a Ludi vai para casa, eu digo Ludi geht nach Hause, eu não digo die Ludi. Isso é na teoria. Aí você chega na Alemanha, seu amigo chega na sua casa e fala, die Ludi war gestern bei mir, digo assim, die Ludi, e aí ele já coloca o artigo no nome próprio. Eu lembro certinho quando isso me aconteceu. Eu estava estava em Stuttgart, e aí uma amiga minha que é do sul veio me visitar, aí eu tá falando de pessoas aleatórias, ela falou, de Ana, eu falei, caramba, a vida inteira eu tô ensinando meus alunos que não usa artigo com o nome próprio e vai lá e fala. Então é uma ênfase também e é regional, né? E aqui na minha região, onde eu sou de Koblenz, todo mundo fala assim, de Ana war gerade hier, der Dieter, die Frau irgendwas, a gente mete artigo em tudo. E a gente tem que falar der ist doof, die ist komisch, die ist nett, das ist verrückt. Ja? Principalmente aqui no Rheinland, muito. Né? Total. Variações aí que não nada a ver com a teoria, nada a ver. Aí a gente vai aprendendo com a prática, né? Fazer o quê? Mas assim, gente, isso é língua no geral. Todas as línguas que eu aprendi, tipo, uma coisa é o livro didático, outra coisa é a rua. Aí a pessoa fala assim, então por que a gente aprende o livro didático? Por vários motivos. Primeiro, porque o livro didático muitas vezes tem mais ligação com a língua escrita, ou seja, como o correto. E para você errar, você precisa saber o correto. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil você aprender o correto e depois relaxar do que aprender o errado e depois ter que aprender o correto. Isso eu falo até para pronúncia mesmo, né? Falo no início, você vai fazer o ish correto, é ish. E depois você vai ver na Alemanha um monte de gente falando ish, porque vai depender do dialeto e tal, e tá tudo bem, e você pode até decidir. Eu mesmo no italiano, é bizarro, o meu sotaque italiano é siciliano. Então, em vez de falar Sicília, eu falo Sicília. Que eu não tenho esse ti, né? Esse ti do italiano é só que eu sei o correto, eu tô dando aula de italiano, eu falo correto, mas chegando lá, eu optei por pegar o sotaque da Sicília, que foi onde eu aprendi na rua, e acho lindo. E às vezes, então assim, é uma questão que você, no lugar, você pode sim pegar aquilo que você aprendeu e dar um twist, mas a primeira coisa é aprender correto, né? E aí depois... Certeza. E a gente só aprende cometendo erros. Porque corrigir os nossos próprios erros, né, faz a gente evoluir e aprender mais, né? E eu também bato muito nessa tecla. Total. Eu sou muito da pessoa mais de fazer as coisas manualmente, usar caneta, escrever com o próprio punho, pegar, fazer listas, tudo com o próprio punho. A maneira, quando tu usa uma caneta e escreve, ajuda a internalizar também. Tem várias pequenas coisas, né? Se aclimatizar com a palavra, com o idioma, a gente faz muitas vezes escrevendo, né?
Isso aí já está comprovado, né, cientificamente, que ajuda na memorização você escrever com a mão, que o Isso. computador, o digitar, não Não. tem a mesma eficácia para memorização, que é um negócio que eu odeio, por exemplo, no Goethe Institute. Já estou aqui falando. Foi mal, Goethe, tenho muito respeito. Mas esse negócio de prova online. Que, tipo, a pessoa vai pro Goethe fazer a prova no Não, computador. Eu acho isso muito. erradíssimo, assim. Eu acho que pode haver uma opção, mas, tipo assim, cara, o aluno ter a prova na mão, poder riscar a prova, poder marcar, tipo, é outra materialidade ali com a prova e faz toda Faz a toda a diferença, diferença. entendeu? Mas é claro também que demora mais. Mas o que não demora para aprender um idioma? As coisas demoram. Então a gente tem que todo dia fazer É. picadinho, a gente tem que escrever, a gente tem que errar para aprender a coisa certa. Anotar é todo dia um pouco. Até chegar lá é uma longa jornada. E isso é muito importante saber, que é todo dia um pouco. A pessoa não está parada, mas, né, fazer todo dia um pouco da maneira certa é muito mais eficaz, né? É, É total. aí, tem... Auf jeden Fall. É. Oh, Tem muito mais. Existem duas palavras para fruta. Esses dias eu errei uma questão por ter falado Obst. E aí? Qual a diferença entre a Obst e Frucht Frucht? tem plural e Obst não tem. Das Obst é sempre das Obst. E die Frucht é a fruta e die Früchte as frutas. Obst é o Überbegriff. Tipo, a... Como fala Überbegriff no português? É uma... É o... o, é o conceito ou De guarda-chuva quê? que a gente chama. Guarda-chuva, porque ele tá guarda-chuva e embaixo tem todas as coisas. Exatamente. É, na verdade, são sinônimos, sendo só um, existe só em uma forma, e o outro tem o plural. E Obst é um pouco mais abrangente. Frucht é um só. Eu diria É, essa. eu acho que a gente poderia pensar assim. Obst é como se fosse. Sabe quando a gente fala legume? Quando a gente fala legume, a gente está falando de um legume específico? Não, a gente está falando da categoria legumes, né? E aí dentro da categoria legumes a gente A tem, verdura. sei lá, cenoura, batata, tudo isso é legume em português. E Obst é como se fosse a categoria que coloca todas as frutas embaixo. Então, maçã, banana e tal, tudo isso é Obst, das Obst, né? Pronto. E aí, então, você não pode nunca usar não tem plural e é uma categoria que indica. Então, por exemplo, se você vai no supermercado e fala assim, vou ver Obst. Significa que você vai lá dar uma olhada em todas as frutas que estão lá, não em alguma fruta específica. Agora, Frucht, como a Yulia bem falou, pode ser usado para uma fruta específica, né? Tanto que pode ser Isso. usado no singular e no plural. Essa diferença é meio É, esquisita mesmo, porque no é, português a gente não tem essa acho parada. esquisito, mas agora É. me veio à cabeça, não é parecido com legume e verdura, não é isso? Tipo, sabe? Não, porque legume obst é como se existisse legume, É, verdura e fruta em português. Seria o mesmo tipo de categoria. Tipo, verdura é um monte de coisa que é verde e tal. Legume é um monte de coisa que é é, leguminosa em português. E obst é um monte de coisa é, que é fruta, entendeu? É uma é. categoria grande. E aí depois tem as legumes específicos, as verduras específicas e as frutas específicas. Só que a gente não tem essa categoria em português, né? A gente não tem categoria frutas, como a gente tem Não legume e tem. verdura. Em português a gente não tem, por isso que É fica faltando. Não tem. verdade. Nem tinha me dado conta. Não tem essa. São tipo subcategorias. É. Mas para É, facilitar, em a das gente não Obst tem. de Frucht. Pronto. Das Obst é a categoria por cima, umbrella ou coisa, e o resto é por baixo. Exato, Né? exatamente. Vamos ver, mais exemplos. Uma pergunta aqui que eu acho que você já meio que respondeu. Se você pretende morar no Brasil no futuro, voltar a morar no Brasil no futuro. Se achar um outro marido brasileiro. A Júlia, não! Eu já fui casada com um brasileiro, né? Mas não, eu não pretendo voltar para o Brasil para viajar sim. Eu quero 2 vezes por ano, uma vez por ano, ir para o Brasil. Com certeza viajar, ver meus amigos, encontrar os meus cachorros que estão lá super bem cuidados lá, tá tudo bem, mas eu sinto saudade. Mas eu me coloquei que eu tô aqui, eu tô feliz aqui, eu gosto de morar de volta na Alemanha. E para o Brasil, eu vou sempre quando me der vontade para viajar,
para viajar, para fazer Urlaub. Eu sempre sinto que aqui, de volta às raízes, aqui eu tenho que estar, né? Eu fiquei tantos anos no Brasil, foi maravilhoso, 16 anos, metade da minha vida, mas agora tá na hora de estar aqui de volta, sabe? E sempre quando eu quero ir pro Brasil, posso ir lá viajar, sabe? Tá tudo bem, assim, do jeito que tá. É. E se... É, Eu também sou, mas eu também sou da opinião que a Alemanha é para morar e o Brasil é para fazer o Urlaub. não é? A Alemanha é para morar, o Brasil É, é para fazer férias. Eu tô aqui de férias, assim, né? Apesar de, no momento, eu ser nômade, não estar em nenhum lugar, e eu já tenho um tempinho no Brasil, desde novembro, porque eu tava na verdade. Argentina e vim pra cá. Mas eu sempre tenho a sensação que é um lugar, assim, que eu gosto muito de passar férias, de ficar com meus amigos, não sei o quê, mas chega um momento que eu Trabalhar, falo, tem que ir eu também não sei o que embora. é uma sensação de trabalhar aqui é bom, aqui eu consigo seguir mais a minha rotina, pôr as coisas, né? Seguir uma rotina. Eu sempre sinto no Brasil. Eu amo o Brasil, amo o Rio, mas o que eu sinto lá para trabalhar, as coisas não acontecem tão rápidas e do jeito que você programou. É sempre, tu nunca sabe se tua semana vai sair do jeito que tu quer. Sempre acontece uma coisa, sempre um atraso, aí acontece isso aqui. No Brasil, tu não consegue engrenar de uma maneira como eu consigo aqui. Ah, Tu entende o que eu tô é. querendo dizer? É uma coisa mais solta, Demais. que tu depende de outras pessoas. Eu no Brasil, eu não sei o que acontece, mas quando eu programo uma semana, eu nunca consigo fazer nem a metade que eu programei, por algum fator externo. Agora, aqui, o que eu programo, os Exato. fatores externos, para mim, aqui funcionam. Sei lá, transporte, caminho até lá, rapidez, não sei o que. As coisas são mais rápidas e práticas aqui. Eu sinto que aqui as coisas, para mim, fluem com mais rapidez, assim. Isso é um ponto importante para mim, sabe? É. Eu concordo totalmente. Porque eu acho que, exatamente por isso que eu falo que aqui é muito bom fazer férias, porque é um momento que você não tá estressado se vai dar certo, se não vai dar. Você vai lá É, e pronto, entendeu? Eu tô de férias, é, então é, se o é, ônibus passar agora, ou se demorar uma hora, tipo, não tem exatamente. desespero, sabe? Sei lá. Agora na Alemanha não, quando você quer fazer as coisas certinhas, assim, eu também sou uma pessoa muito produtiva e eu gosto Eu, das coisas certinhas, no eu horário também. certinho. O Brasil me frustra um pouco nesse sentido, muito, aliás, não só pouco, como muito. Exatamente, a gente pensa igual nisso, porque aqui, eu não sei, tu depende de uma coisa e essa coisa aqui funciona na que tu depende. No Brasil, dependendo de que sempre tem eu não sei o que é. A vida põe outros, eu não sei o que acontece que não, mas eu amo o Brasil, eu amo demais. Eu amo viajar para lá, fazer férias lá. Brasil, ó. E você sempre vai pro Rio, né? Quando você Eu já vem. conheço alguns lugares do Brasil, mas eu quero agora, a próxima vez que eu for, eu quero ir mais pro norte. Eu gostaria de conhecer os Lençóis. É um sonho, Lençóis, talvez Salvador, e depois vou pro Rio. Bonito também, dizem que é legal, mas eu não sei se vou ter tempo. Mas eu já conheço alguns lugares. Rio, São Paulo pro sul, Capitólio, Noronha, Hum, Pantanal. É lindo, eu amo lugares. ó. Maravilhoso. Eu amo o Rio. Amo o Rio, não, Brasil. É o Nordeste. Ó, vamos pra Bora. mais uma pergunta, a última pra fechar. E sobrou muito, viu? Ah, o que Sobrou tu umas pode 10, mas. depois me mandar um É, print. Talvez eu vou ir respondendo. E tu também durante a semana. Vai que tem uma outra coisa, tá, né? No story. Canal. beleza. É, eu acho que eu vou fazer uma que vai ser um negócio legal Boa. pra fazer o fechamento aqui, que é uma coisa que foi uma bem de opinião, bem genérica, mas acho que vai ser legal. Se houvesse uma coisa para aprender no alemão que é central, o que você acha que seria? Tipo, uma coisa que você fala assim, esse você tem que investir nisso, aluno que está querendo realmente falar alemão. O que você acha que seria? Eu gostei muito dessa pergunta, porque me fez pensar Tipo, no quando eu a sentido das recebi. habilidades, ler, escrever, ou questão Não gramatical. sei, tipo assim, ou pode ser uma matéria. Só tem essa pergunta. Uma coisa para aprender no alemão que é central. Pode ser uma matéria, pode ser uma habilidade. Aí
não sei, ou, por exemplo, uma forma de estudo, o que você acha que, tipo assim, o aluno às vezes tem que focar e foca pouco, um lugar ali que se ele não investir naquilo, ele vai ficar com um buraco O grande, ou uma dificuldade que grande e tal. eu sempre faço em todas as minhas aulas, todas as minhas aulas com os meus alunos particulares é contextualizar o aprendizado. Não adianta só aprender algo, tu tem que entender o funcionamento do aprendizado dentro de uma frase. E a revisão, fazer dever de casa, você precisa, o que tu aprende, revisar. Uma semana, 2 semanas, depois de 3 semanas, até estar na ponta da língua. E o que eu percebo? Esse círculo é muitas vezes, infelizmente, por vontade, por estresse, por não gostar mais, quebrado. A pessoa vai, faz exercício pontual, mas não vai adiante de querer entender a palavra e falar ela, aplicar. Então, meu ponto central é contextualização e revisão, no caso, para ter a coisa dentro de você e não só aprender uma regra. Para você verbalizar, para você falar, para você entender, tu tem que entender todos os elementos dentro de um contexto para poder falar e revisar. A revisão faz você não precisar pensar quando fala. O que quebra é o raciocínio entre entender e botar para fora. Ele tem que ser encurtado. Então, esses 2 pontos. E, claro, os artigos de Adidas. Mas esse é trabalho pra vida toda, gente. Vocês nunca vão aprender todos. Brincadeira, eu sei Não tudo. tem jeito. Eu sei tudo. É. Eu gostei. Eu acho que é isso aí mesmo. É contextualizar, que eu falo muito em relação ao que eu chamo de estudo ativo, né? De pegar uma coisa que você Isso. aprendeu e aplicar. Então, eu peguei e aprendi a palavra house, sei lá, uma palavra simples, house, casa. Você consegue colocar essa palavra numa frase de verdade? Você consegue escrever uma frase, você consegue falar essa frase? Isso que é o contextualizar, que eu falo, chamo de estudo ativo, você precisa saber usar, não pode ser uma coisa solta. E a revisão, né, gente, é um negócio que eu bato na tecla todo santo dia, o dia inteiro, ensina a fazer calendário de revisão e tal, isso é essencial. E, bom, para falar uma coisa diferente da Yulia, né, porque ela já falou 2 que para mim são importantes, então só para eu falar uma coisa diferente, eu acho que as pessoas investem pouco em vocabulário. Eu acho que é uma coisa que ainda os alunos não entendem a profundidade disso. Porque acaba que você vai à aula e muitas vezes o professor, a professora, ou se você estiver aprendendo sozinho, vai ensinar um ponto de gramática. Por exemplo, como é que eu posiciono o verbo na frase? Quais são os verbos modais e tal. Mas isso é como se fosse o esqueleto da língua, né? Ou posso falar, prateleira, o esqueleto, aquilo onde a língua se apoia. Mas o vocabulário é a carne, né? O vocabulário é o que preenche aquilo, é o que realmente traz sentido para a frase. E muitas vezes, se eu falar uma coisa completamente errada, você vai entender. Se eu falar assim, deixa eu pensar um exemplo aqui. Ich gehe Supermarkt. Ich gehe Supermarkt. Então eu falei tudo errado. Ich, beleza, mas gehe eu não conjuguei. E Supermarkt eu não falei para onde, eu não usei a preposição. Mas se eu falar isso, a Yulia entendeu perfeitamente. Se alguém virar para mim e falar assim, marido amanhã, supermercado, carne. Beleza, meu marido vai amanhã comprar carne no supermercado, entendeu? Então, assim, o vocabulário sozinho, ele faz milagre. Por mais que seja um milagre meio pros cocos ali e tal. Mas o vocabulário sozinho faz milagre. Agora, você saber estruturar uma frase, mas não ter nada, não ter a carninha, não ter o conteúdo para colocar naquela frase, você pode saber a gramática inteira de trás para frente, de frente para trás. Então, o que eu vejo muitas vezes é que no A1, no A2, que são níveis básicos e tem um pouco menos de vocabulário, você ainda consegue arrastar isso com a barriga. Mas o grande susto dos alunos é chegar no B1, no B2, ou seja, no intermediário 1, no intermediário 2, e ali, se você arrastar com a barriga, você vai sofrer porque é uma enxurrada de vocabulário. Assim, o B1 é muito vocabulário novo. O B2, então, é um tanto de vocabulário novo que não acaba mais. E você foi deixando isso acumular, né? Pensando que o importante era gramática, gramática, gramática. Só com o vocabulário você consegue se comunicar. Mesmo que porcamente, vou falar uma palavra feia aqui, mas só com gramática você não consegue. Então, assim, se você está estudando, não se esqueça de dedicar
um X de tempo do seu estudo na memorização de vocabulário, seja usando um Quizlet, usando um Anki, um aplicativo de revisão espaçada, escrevendo suas próprias frases com aquele vocabulário. Eu acho que isso às vezes passa despercebido. É ótimo, eu também acho, porque o alemão é um idioma tão cheio de detalhe, para tudo coisa, é tão detalhada, é nada comparado com o inglês. Uma frase em alemão é muito mais comprida, porque é muito mais detalhado. Então, através do vocabulário, a gente se comunica. Legal também, eu também acho, falando do vocabulário, você, o estudante, precisa querer aprender. Não apenas sentar numa mesa e pegar lista, mas sim, tu tá na rua, tá no mercado, vou anotar uma coisa, o que significa essa palavra, eu vou atrás, vou anotar, eu li uma coisa, aqui nesse, não sei o que, embalagem, placas, carro, rua, a pessoa, né, no Brasil, mais difícil, ok, entendo, lá vale a internet, mas na Alemanha a pessoa tá na melhor situação possível para aprender, que tá dentro, então tem que trazer imerso, né? Isso, não. Tem que trazer as coisas até você, tem que querer, tem que mostrar curiosidade, tem que querer e ir atrás. O que significa? Como eu falo isso, né? Muito Perfeito. bem. Gente, foi bom demais. Dava pra ficar aqui mais um. Eu tô falando que se a gente encontrar, se a gente morar ali perto, a gente vira amiga. Eu acho, hein? Eu acho que a gente vira amiga assim Até rolar um projeto junto, talvez um dia, né? Nunca se sabe. Uai. Nunca se sabe. A gente pensar em alguma coisa legal, ou quando eu estiver na Alemanha, fazer alguma coisa legal ao vivo, quem imagina? Fazer alguma coisa pra galera. Não, dá pra fazer. Não, mas também fazer alguma coisa, um encontro, alguma coisa. Eu acho que a gente pode pensar em possibilidades e vai ser bom demais. Não, eu também podemos começar a elaborar essa tua ideia. Tu pretende vir quando? No verão? Eu não sei, cara. Eu acho que eu vou depois do verão. Eu acho que eu vou logo depois do verão. Você vai vir pro Brasil quando? Só em novembro, se eu for. Então, eu acho que vai ser antes, porque o verão é muito quente. Aí eu tava pensando em ir, tipo, logo depois, tipo, setembro, assim, que é uma época que eu gosto muito, eu acho lindo, assim, setembro, outubro. A gente tem tempo pra elaborar o encontro. Imagina, seria muito top, né? Foi bom demais. Muito obrigada por ter passado essa horinha aqui comigo. Obrigada. E vamos nos encontrar muito mais vezes, pessoal. Yulia, acompanha essa peça, que as coisas que ela faz é engraçado demais. Então eu adoro seguir. E é isso. A gente vai se ver muito por aí ainda. As dicas dela pontuais, sempre certeiras, excelente. Gente, estamos aí para ajudar vocês. Muito obrigada, viu, pelo convite. Amei nosso papo e a gente vai, espero repetir, tá? Com certeza, sem dúvidas vamos repetir isso. Beijão. Vai ficar salvo. Eu vou salvar e aí eu vou te colocar também, tipo, como é que chama isso? Como colaborador, que aí pode ficar salvo no seu também. Então, tá? Beijo. Tchau. Tchau.